Vamos conversar com o economista Otílio Rodrigues, Campinas, em São Paulo, sobre um tema que está na ordem do dia. Otílio Rodrigues, essa guerra entre o grupo terrorista Hamas e o Estado de Israel, além dos aspectos políticos e economicamente, qual é o impacto desse conflito? Tudo que o mundo não precisava neste momento é de uma nova guerra. A guerra é o estado superior da estupidez humana. Não se justifica sob nenhuma hipótese. Existem sempre alternativas negociadas, acordadas, conversadas, que são muito superiores. O efeito imediato do ponto de vista da economia começou durante esses primeiros dias do ataque covarde do Hamas, que é um grupo terrorista, ao Estado de Israel, que é um Estado democrático, foi a subida do preço do petróleo. Uma guerra, ela gera incerteza. Incerteza é a pior variável na economia, porque todos os investimentos e o funcionamento do sistema econômico mundial pressupõem estabilidade, clareza das condições econômicas de futuro que garantam e assegurem o retorno dos investimentos. A guerra, ela cria um estado de incerteza, porque você nunca sabe o que pode acontecer. De repente, algo pode mudar completamente o desenrolar dos acontecimentos. Diante da incerteza, o que os agentes econômicos fazem? Primeiro, eles procuram se proteger contra a incerteza. Historicamente, como que os agentes econômicos buscam se proteger contra essa instabilidade ou esse estado de incerteza? Eles procuram adquirir aqueles ativos que, de alguma maneira, eles se colocam como uma reserva de valor. Historicamente, o ativo que mais tem servido a esta causa de reserva de valor em tempos de incerteza é o ouro. Historicamente, o ouro é uma commodity, uma mercadoria, que ela é comercializada nas bolsas do mundo inteiro, além de ser um metal precioso que tem diversas finalidades. O ouro também serve como uma reserva de valor. As pessoas compram ouro diante da probabilidade de problemas no futuro que uma guerra traz. Então, o primeiro efeito é a disparada do preço do ouro no mercado internacional. E um outro efeito imediato, assim, que já aconteceu essa semana, mas que as repercussões vão desenrolar ao longo dos próximos dias e meses, é a disparada também do preço do petróleo. Depois vai ocasionar inflação e aumento dos preços dos demais bens de primeira necessidade. É mais ou menos essa a relação que existe entre guerra e os efeitos econômicos dessa situação de conflito que se está vivendo. Com relação ao Brasil, qual a consequência, como a gente sempre fala aqui, para o cidadão comum? Se a coisa permanecer meramente ali como uma situação isolada entre Israel e os palestinos, não vai trazer, talvez, grandes consequências. Se permanecer como um fenômeno isolado. A grande questão, e aí gera toda essa instabilidade que pode ocasionar consequências danosas para o mundo inteiro, é se houver uma escalada do conflito. A coisa pode começar por aí, porque inicialmente o problema foi só do Hamas, que fez o ataque de surpresa ao Israel, Israel revidou, e aí gerou toda essa situação, que numa guerra, como se diz, a primeira vítima é a verdade. A gente não sabe nunca exatamente o que está acontecendo. Se a coisa tivesse permanecido meramente como um fenômeno local, menos mal, apesar de toda a crueldade. Porém, se acontece o envolvimento do Hezbollah, depois tem o envolvimento do Irã, o Hamas e o próprio Irã, que pelo fato de ser um país que tem grandes reservas de petróleo, tem muita grana, muito dinheiro para financiar esses grupos terroristas e tem uma visão religiosa radical, os xiitas, que são as duas alas, as duas vertentes do islamismo, os sunitas e os xiitas. Os xiitas, que é um segmento do islamismo, mas que são radicais. Então o Irã não tem nenhum interesse que Israel faça acordos de convivência pacífica, como vinha fazendo com a Arábia Saudita, com o Egito, que eram inimigos históricos de Israel. A Arábia Saudita e Israel já fez acordos de paz com o Egito, estava em negociação com a Arábia Saudita. As evidências que se tem é que esse ataque do Hamas foi uma tentativa de boicotar o acordo de Israel com a Arábia Saudita, porque para provocar uma reação violenta de Israel, que aí consegue acirrar os ânimos no mundo árabe, e isso implica no envolvimento de outros países,
além da Arábia Saudita, da Jordânia, do Irã. Esta semana também surgiram indícios do posicionamento do Putin, querendo se envolver na guerra, porque os Estados Unidos posicionou um navio de guerra lá no litoral para sinalizar para o Irã que eles apoiam incondicionalmente Israel e que eles não admitiriam nenhum ataque ao direito de autodefesa de Israel. Toda essa situação política pode criar o que a gente está chamando de escalada da guerra, e se houver um envolvimento desses países do Oriente Médio, inicialmente Irã, Síria, Jordânia, Egito, Arábia Saudita, porque os árabes historicamente, tradicionalmente, sempre foram inimigos, e alguns países árabes têm como objetivo a destruição do Estado de Israel. Isso daí pode criar consequências na economia, porque aí uma guerra prejudica o comércio, cria uma disparada nos preços das principais commodities, gera inflação, e aí qual é a consequência para nós aqui no Brasil? Mais inflação. Por exemplo, a Petrobras já aumentou o preço do diesel, e aí nós sabemos todas as consequências do aumento dos preços de combustíveis, porque isso impacta nos fretes, os fretes para fazer o transporte, causar o aumento de fretes por conta do aumento do preço dos combustíveis. Todo o sistema de transporte é feito em caminhões, e aí todos nós sabemos o que causa os preços da inflação. É perda de qualidade de vida, e essas seriam as consequências para o cidadão comum de uma possível escalada no âmbito mundial de outros países dessa guerra, que começou como um conflito local. É mais ou menos por aí, consequências na economia. É possível fazer alguma previsão? Qual é a utilidade das previsões? Por que se deve fazer previsões? Porque apesar das evidências, dos indícios, dos dados, das informações que a gente tem disponível, o futuro sempre é contingente. E ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. O que é importante a gente fazer essa análise que nós estamos fazendo aqui nesse momento e tentar entender o desenrolar desses acontecimentos? O que se ganha com isso? Ora, apesar do futuro ser contingente, apesar da impossibilidade de se fazer previsões, ainda assim é fundamental, é importante o cidadão comum, as pessoas normais, que não detêm grande volume de conhecimentos, ainda assim é importante a gente fazer algumas previsões por duas boas razões que eu listaria aqui. Primeiro, para você não ser surpreendido por acontecimentos. Todos nós, na nossa vida pessoal, nós temos exemplos de situações vividas por nós, e quando você é pego desprevenido, sua reação e suas decisões são comprometidas, e você pode tomar decisões irracionais num momento de pressão, de tensão e do inesperado. Você pode tomar decisões que muitas vezes não seriam as decisões que você tomaria se você tivesse com mais serenidade. Isso vale na vida pessoal, na vida profissional, na vida corporativa. Você cria cenários. Se acontecer isso, o que eu faço? E se acontecer aquilo, o que eu faço? Quando você faz esse exercício prospectivo, esse exercício, vamos chamar de conjectura, de ficar especulando, você está se preparando. E você estando preparado, de uma coisa, ao futuro, ninguém sabe o que pode acontecer. Mas uma coisa nós temos certeza: as pessoas melhor preparadas vão se dar melhor do que aquelas que não estejam preparadas. E o segundo é você aproveitar as oportunidades. Todo mundo sabe disso, também faz parte da experiência de vida pessoal de cada um de nós, que as melhores oportunidades surgem nas crises. Tanto que para os orientais, a palavra crise, ela tem um significado dúbio, ambíguo, onde crise significa ao mesmo tempo dificuldade e oportunidade. Eles têm esse conceito. Quando você se prepara para o futuro, você pode aproveitar oportunidades. São nas crises que são geradas grandes oportunidades. Mas aí alguém pode dizer, ora, mas tem gente aproveitando e tirando vantagem de uma situação de conflito? Não, não é disso que nós estamos falando. Não significa dizer de aproveitar, se aproveitar de um momento de guerra onde o sofrimento humano está na escala máxima. Nada disso. Porém, a gente não pode ser ingênuo e ficar passivo e meramente assistindo o que está acontecendo no mundo. O fato de você aproveitar uma situação, uma oportunidade, não significa dizer que você está explorando o sofrimento dos outros. Teoricamente, essas seriam as duas justificativas por que se deve fazer previsões, apesar de contingência do futuro e da impossibilidade de se prever o futuro. Mas ainda assim, cada um de nós deveríamos estar meditando, analisando e fazendo essas conjecturas.